Boa noite, meu povo! Chegamos aqui com Política de Quinta, mais uma edição sobre pré-candidaturas na cidade de Campinas. Hoje eu vou conversar com um vereador com mandato em Campinas, já está no segundo mandato consecutivo dele, um vereador polêmico, expressivo de Campinas. Eu vou conversar hoje com o pré-candidato para as eleições de 2024, o vereador Nelson Osri. Eu não tenho como não falar Nelsinho. Eu chamo de Nelsinho, então eu vou chamar de Nelsinho, mesmo que ele não queira. Você quer que eu chame de Dr. Nelson? Não, jamais. Pode me chamar só de doutor. Brincadeira. Boa noite, Nelson. Muito obrigada por você vir aqui no Política de Quinta falar com a gente, viu? Quero que você saiba que eu tô super nervosa de falar com você, mas seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Imagina. Eu que agradeço, Mariana. Agradeço muito. É um momento assim delicado que nós estamos vivendo, eu acho que em todos os municípios, né? Verdade. E as câmaras municipais também assumem aí uma responsabilidade absurda e você passa com o Política de Quinta a dar essa oportunidade aos vereadores, aos pré-candidatos, né, de poderem, dos políticos da cidade, poderem aqui desenvolver um pouco os assuntos que muitas das vezes ficam nos bastidores. Então, tem que ser uma conversa descontraída, né? Como é o seu jeito de ser, né? Quando a gente se encontra por aí, você está sempre descontraída, mas uma pessoa também que eu tiro o chapéu porque é muito competente. Obrigada, né? Esse é o intuito aqui do Política de Quinta, viu? Que o eleitor possa enxergar o político além do que as mídias hoje vendem, né? Que a mídia começou a vender política e o político como algo tão em descrédito, e as pessoas, eu sempre, desde quando eu comecei com Política de Quinta, eu falo isso, as pessoas precisam começar a entender que a política não deixa de acontecer porque elas não gostam da política ou do político, né? Ela existe, vai existir, então eu acho que a melhor forma para que a pessoa possa estar por dentro é ver esses bastidores, ver quem é o político, ou não, o que é a política que influencia dentro do dia a dia deles. Então, eu agradeço muito, porque você sabe que eu acompanho o teu mandato, acompanho tua referência em Campinas, e acho que a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui hoje, muita coisa para oferecer para você, eleitor, que está aí buscando o teu candidato, tá bom? Nelsinho, sabe o que eu queria começar falando com você? Tô sabendo que vai ter lançamento de livro aí, hein? Nelsinho vai lançar um livro chamado A Voz da Direita. Está previsto aí para março, acho que o lançamento. Queria que você falasse um pouco para a gente, antecipasse um pouquinho sobre esse livro, o que é, da onde surgiu, o que trouxe você a escrever aí esse livro. Começando que a minha vida política ela é repleta de desafios, né? Nunca foi diferente. Sou um vereador assim, que aproveito muito do mandato, até por cobrança dos meus eleitores, né? Tenho eleitores na cidade toda, eu não sou vereador de bairro, né? E fui eleito com uma bandeira que é a minha missão de vida, que é a questão de prevenção às drogas. Então começa por aí, e além desses desafios, tem um outro desafio, que além do combate às drogas, que é limpar as cacas da esquerda, né? Eu chamo assim, entre aspas, né? Cacas da esquerda, porque tudo que eles definem aí como políticas públicas essenciais, eu tenho que contrapor com as minhas políticas, com a minha ideologia, com aquilo que eu acredito. Isso é natural na política, essas divergências, né? E nesse livro eu trago 32 artigos que eu publiquei no jornal Correio Popular, né, falando de assuntos polêmicos, né, que é tratado dos dois lados, mas ali eu defendo os meus artigos, aquilo que eu sou convicto, aquilo que eu acredito de fato. Como, por exemplo, sou contra a legalização das drogas, eu falo sobre isso. Eu falo sobre essas narrativas vitimistas que muitas das vezes ocorrem por parte da esquerda. Eu falo sobre aborto. Eu falo também sobre a questão da inegibilidade do Jair Bolsonaro, né? Não sou símbolo do bolsonarismo, mas sempre fui um símbolo da direita por acreditar e defender as pautas da direita. Então,
o livro ele traz todos esses artigos para derrubar as narrativas da esquerda. São 32 artigos, né, que eu publiquei desde 2022 e que eu mostro ali algumas ferramentas que dá para você derrubar as narrativas da esquerda. Esse livro vai ser lançado no dia 21 de março, na Livraria Leitura, no Shopping Galeria. Então ali é o pontapé inicial e outros lançamentos em outros locais também nós estamos já colocando no nosso projeto. Vamos esperar, lógico, né, passar esse ano de eleições, tá, né, para depois tentar, o ano que vem, esses novos lançamentos. Uma linguagem de fácil acesso, sem nenhum tipo de dificuldade, e isso vai fazer com absoluta certeza muitos que defendem, né, a ideologia da esquerda rever algumas situações. No mesmo sentido como eu defendo as ideologias da direita, eu não tenho problema nenhum em aplaudir, mesmo que sejam raras, as políticas eficientes do lado da esquerda. Então, eu acho que o livro ele vem nesse sentido. Ele vem trazer uma reflexão de alguns pontos que eu acredito que, de repente, você possa acreditar também. Então, gente, ó, tudo isso que o Nelsinho falou da referência do livro, vocês vão ver aqui embaixo, tá? Onde vai o dia, local, tudo aqui, a gente vai deixar aqui, tá? É aberto ao público, todo mundo pode ir. Aberto ao público na Livraria Leitura, tá, do Shopping Galeria. Então, vou estar lá, hein? Tá convidada, tá super convidada. Eu vou estar lá. Nelsinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu sei que Campinas atravessa uma dificuldade muito grande com a questão de moradores de rua. É uma reclamação que todo mundo tem falado, feito e repercutido aí de forma negativa para a administração de Campinas nesse momento, né? E eu sei que você tem uma grande questão no seu mandato desde o ano passado, que você está batendo nisso. Eu queria que você falasse para a gente assim, o que você acha que poderia ser feito no sentido para que isso fosse meio que não erradicado, porque a gente não sei se consegue erradicar, mas o que poderia ser feito nesse sentido para que isso melhorasse aqui em Campinas? Eu acho que desde o início dos meus trabalhos na área de prevenção às drogas, o meu público principal sempre foram os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, né? E eu sempre valorizei muito a vida do ser humano e por isso que eu acredito na recuperação de qualquer ser humano. Não me interessa se ele é rico, se ele é pobre, né? Se ele tem ainda um vínculo familiar ou se o vínculo já está rompido. Eu particularmente acredito na recuperação de qualquer ser humano. E considerando que 90%, 85% dos moradores de rua são dependentes de algum tipo de droga, seja ela uma droga lícita ou uma droga ilícita, eu observei ali vários perfis de moradores de rua. Então, tem o perfil do morador de rua romântico, que é aquele que não usa droga, é contra o sistema, e ele optou por morar na rua. Ele não quer pagar imposto, não quer pagar conta, tem família, se dá bem com a filha, com o filho, mas ele optou em morar na rua. Esse é o morador de rua romântico. Existe na rua isso. Existe na rua também um morador de rua que está disfarçado de traficante. Ele finge ser morador de rua, mas ele é o traficante da rua. É ele que sustenta ali os moradores de rua diante dessa doença chamada dependência química. Tem um morador de rua também que ele é um foragido do sistema prisional e ele se esconde na rua. Existe na rua também pessoas desaparecidas que estão em situação de rua, né, estão morando nas ruas. E tem ali o seu montante, que são os dependentes químicos. Só que a gente tem que reforçar sempre que a maioria das pessoas que passam a morar na rua, a primeira droga que é oferecida, independente se você usa ou não, você chegou, optou, ou por um outro motivo, uma frustração amorosa, ou qualquer coisa, ou desemprego, você chegou na rua, na sua primeira noite eles vão te oferecer ou álcool ou crack, ou os dois juntos, que são as duas drogas mais baratas, isso é regra.
Sua primeira noite na rua, eles vão te oferecer ou álcool, ou crack, ou os dois juntos. A partir daí, você tem que entender que as coisas mudam, que não dá mais para ficar trabalhando só o convencimento. O convencimento é o primeiro passo. Você vai um dia, conversa com o morador de rua, tenta entender de onde ele veio, qual que é o problema que levou ele para a rua, se é droga, se ele aceita um tratamento. Esse é o convencimento. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito agressiva, eu acho que até por conta das substâncias químicas, né? A composição das substâncias químicas. Hoje tem droga com água de bateria, tem droga como a K9, né? A família K, tem a K2, a K7, a K9. São drogas que as substâncias você nem detecta como substâncias ilícitas, devido à composição ser tão avassaladora. São situações assim que nem qualquer tipo de perícia vai detectar. E droga é igual carro e celular. Cada semana tem um modelo novo. Então, droga segue o mesmo caminho. Então, a agressividade aumenta, a violência aumenta, a chance de aceitar um tratamento acaba ficando um pouco mais rejeitado, difícil. Então, por que não optarmos pelo tratamento compulsório, que é uma forma de trabalho, de tratamento? Existem 3 tipos. Existe o tratamento voluntário, que é aquele que aceita, livre e espontânea vontade. Tá. Eu quero me tratar. Sim. Ele vai ser tratado. Existe o tratamento involuntário. Basta uma autorização da família, Tá. e ele busca uma clínica particular, vai sofrer a remoção e vai ser tratado de forma involuntária. É sem o desejo dele, mas com o desejo de alguém, um representante legal ou da família. E existe a internação compulsória, que é através de uma medida judicial, certo? Todas essas já são legalizadas, já podem ocorrer. Ocorre que alguns municípios, devido à questão ideológica da saúde mental, acaba brecando, travando, não realizando e entrando para o embate. Eu sou contra a comunidade terapêutica porque a comunidade terapêutica tem religião, é católica, é de padre. Não, internação compulsória, involuntária não presta, porque isso você tira a liberdade da pessoa, ela tem que aceitar o tratamento, não dá certo. Isso são narrativas, fake news, falsas. Todos os tratamentos são bons. E quem vai optar pelo tratamento tem que ser o dependente químico. Mas aquela pessoa que está na rua, que não tem discernimento, que está colocando em risco a vida dela e a vida da sociedade, é o poder público que tem que intervir. É a família que tem que intervir. Então, por exemplo, um morador de rua, usuário de substâncias, vamos colocar poliusuário, ele usa maconha, álcool, crack e cocaína. Ou álcool e crack, vamos colocar, a droga mais utilizada na rua. Ele não tem discernimento, ele não tem mais poder de decisão. Então, na abstinência da droga, que é a pior fase que existe, que é aquele momento que ele precisa usar da droga, que dá o tremor, dá o delírio, dá a alucinação, ele é capaz de qualquer coisa, o poder público tem que intervir, porque senão ele mata, senão ele rouba. E aí vai virar um caso de polícia. E depois que ele for para a gaiola, para o sistema prisional, não adianta querer ir lá bater na porta e falar, não, ele precisa ser tratado. Porque aí ele já cometeu um crime. E aí também tem o rolê dos direitos humanos, né? Aí tem o rolê dos direitos humanos, que vai chegar, vai falar, não, isso não pode, temos que tratá-lo de uma forma. Tá. Então, por que não intervir enquanto há tempo? Hoje, se Campinas adotasse a internação compulsória com uma medida judicial, com autorização de um juiz, com uma avaliação de um psiquiatra que tem autonomia para declarar se aquela pessoa está apta ou não a um tratamento compulsório, nós teríamos reduzido aí, no mínimo, 60%, 70% dessa população que está na rua. Ô, Nelsinho, mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa que veio aqui na minha cabeça, que você falando, eu acompanhei todo o seu raciocínio aí, e aí, por exemplo, essa pessoa, a Campinas adotou a internação compulsória, tá? Vamos num exemplo. Essa pessoa que ela é usuária, né? Ela vai ficar num sistema prisional? Não, não.
Sistema prisional é para delinquente, para criminoso. Se o morador de rua cometer um crime, ele vai para o sistema prisional, vai para a cadeia. E esse? O dependente químico que for internado de forma compulsória, ele vai para um tratamento compulsório. É contra a vontade dele, em um espaço com equipe multidisciplinar, com técnicos, com psiquiatra, com acompanhamento médico, com medicamento, porque é um tratamento medicamentoso, a internação compulsória, o tratamento involuntário. Então, não tem nada a ver com presídio. Pelo contrário. Esse tratamento é abarcado pelo poder público. O poder público deveria, lógico, ter esses centros de tratamento compulsório. Como não tem, que é o meu sonho. Meu sonho é Campinas ter um poupa-tempo do dependente químico, ou das pessoas em vulnerabilidade dependentes químicas. Para tratar essas pessoas, seja de forma voluntária, tudo gratuito. Voluntária, involuntária, compulsória, ter esse espaço. Mas não tem. Então, o que nós podemos fazer? O prefeito fazer convênios com clínicas particulares. O prefeito faz o convênio com as clínicas particulares e essas clínicas vão fazer a remoção dessas pessoas em situação de rua com a autorização de um psiquiatra para iniciar o tratamento. O tratamento involuntário ou tratamento compulsório, ele dá resultado sim, diferente de muitos que têm essa visão que você está prendendo a pessoa. Não, você não está prendendo. A pessoa já está presa na droga. Ela não tem outro desejo a não ser usar. O pouco que ela dorme, ela sonha com a droga. Então essa pessoa está presa naquilo. Ela não tem liberdade nenhuma. Ela não tem nem a liberdade para optar se ela quer ou não se tratar. Então o poder público vai, remove através dessas clínicas conveniadas, inicia-se o tratamento. Eu te dou 2, 3 meses, Mariana. Essa pessoa que foi internada à força vai passar a te agradecer. Ela mesma vai aceitar o tratamento. Então ela sai do compulsório e passa para a internação voluntária. Ela passa a aceitar o tratamento. Mas aí você acha que essas clínicas privadas em convênios vão querer esse pessoal lá? Porque é um pessoal diferenciado do que a clínica privada está acostumada a receber, né? Não. O tratamento compulsório em clínicas particulares, você recebe desde um dependente VIP até um dependente em situação de rua. Você recebe. Existem medidas judiciais que mandam para esses convênios, para essas clínicas. Não é problema nenhum. É o que eu falo, o dependente químico, ele está no mesmo barco, só muda a história. O problema dele é droga. Então, assim, o tratamento ele tem todo um cronograma, ele tem toda uma programação. Não é você chega lá num depósito e fica lá algemado ou numa cela. Não. Você tem acompanhamento, você tem um psicólogo, você tem um psiquiatra, você tem um medicamento para controlar sua depressão, sua ansiedade, tudo aquilo que a droga afeta. Entendeu? E até um especialista para entender outras comorbidades que você vem a ter. Então, assim, é um amparo que as pessoas precisam. Nós não podemos considerar a política pública para moradores de rua dependentes químicos coberta, comida e esmola. Porque aí está todo mundo errando e potencializando essas pessoas a permanecerem nas ruas. Por isso que as pessoas de fora vêm para Campinas, porque sabe que aqui não vai ter ação nenhuma. O máximo da ação que acontece em Campinas é uma guarda municipal fazendo um papel que não é dela, igual gado, fica tocando o morador de rua daqui para lá. Aqui você não pode ficar, vai para lá, vai para lá. Aí limpa essa área, ele vai para outra. Então, eu prezo pelo tratamento compulsório, como eu vejo hoje, como uma medida mais do que necessária para tentar não só reduzir morador de rua, mas tratar com dignidade essas pessoas que estão sem poder de decisão. Tá. Então, só para a gente, já aproveitando que você pegou esse gancho de tratamento, eu queria ver com você como que você interpreta a situação da cannabis, a maconha, em tratamento medicinal hoje. E também queria ver se você tem algum PL referente a essa questão da internação compulsória. Depois você fala sobre isso também, se você tem alguma coisa criada sobre isso. E esse tratamento aí com a cannabis hoje feito, ele já está
tem PLs feitas a nível estadual, não sei como está a nível federal, talvez você possa explanar. E como que você interpreta esse tratamento? Porque esse tratamento com a cannabis, ele é medicinal. E o uso que o pessoal fuma maconha aí, que utiliza a maconha como uso recreativo, né? Tem essa diferença. Como que está esse entendimento, essa interpretação? Tem várias frentes parlamentares, né? Aqui em Campinas teve também, em São Paulo, Brasília. O assunto é muito discutido, não tem nada que comprove a eficácia. Existem casos que deram certo, igual a ibogaína. Teve casos que deram certo, teve casos que não deram certo. Não tem nenhuma regrinha que fale, olha, essa é a receita. Eu sou favorável a qualquer tipo de droga que venha amenizar a sua dor, que venha amenizar o seu sofrimento, desde que tenha um amparo médico, que tenha uma prescrição. Quando eu falo que as drogarias vendem drogas, ela não é uma biqueira, tá? Eu estou fazendo aqui uma analogia antes que eu seja processado, senão daqui a pouco os farmacêuticos ficam bravos. Mas drogaria vende droga, o nome está lá escrito, drogaria, não é? Fármacos, Então, e ali você compra com uma orientação, uma prescrição, um porém. Eu não vou chegar numa farmácia e falar, vai, passa o Tilenol aí que eu sou louco, eu preciso de Tilenol, tio. Não, você não vai fazer isso. Você vai comprar um Tilenol porque você tem uma finalidade em tomar aquilo. Eu tenho uma dor de cabeça, estou com febre, preciso tomar um Tilenol. Né? Você compra um remédio, tem tarjas e tudo mais, porque você tem uma prescrição. É a mesma coisa. O canabidiol, a maconha, entre aspas, né? Porque não existe maconha medicinal, existe uma substância da maconha que é utilizada na medicina. No caso, o canabidiol, ele é importante para algumas doenças, sou favorável à utilização desde que tenha uma prescrição médica. Tá. Agora, o que eu não admito, e aí isso me tira do sério, porque eu trabalho com famílias e famílias que vivem esse problema das drogas vão entender o que eu estou falando aqui. Muita gente usa de uma narrativa da maconha medicinal para tentar legalizar a maconha recreativa. Entendeu? Sim. Você falar que dá para legalizar a droga no Brasil, seja para medicinal, seja para uso recreativo, não dá. Não dá por quê? Porque nós moramos num país que é campeão em usuário de crack. É o país com o maior número de consumidores no mundo de usuário de crack. É campeão, tem a medalha de número 1 em usuário de crack. E ninguém dava nada pro crack. Todo mundo achava que o crack era um problema de São Paulo e Rio Grande do Sul. Até o dia que tomou conta do Brasil. Hoje tem cidades com 7 mil habitantes que tem Cracolândia. Só para você entender, não é Sapolândia, é Cracolândia. Para você entender o problema que é isso, é uma coisa gravíssima. Por quê? Porque o poder público passou a mão na cabeça, não entendeu o problema, deixou acontecer. Espera aí que tem um mosquito aqui na minha... Gente, um mosquito, misericórdia! Que não seja da dengue, né? Não é, não. Sou dengue. Então, o poder público não deu essa atenção no seu devido momento. E isso acabou se expandindo e o Brasil hoje tem essa medalha. A maconha é outra substância proibida, ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Inúmeras pessoas acreditam que ela seja inofensiva, por isso que falam em legalização. Mas esquece que é uma droga, além de depressora, além de perturbadora, né, ela é muito utilizada principalmente por jovens. E essa droga, ela abre portas para outras substâncias. Porque o perfil do brasileiro, e prova disso, é o perfil do brasileiro. Hoje o perfil do brasileiro não é mais de usuário de droga. Ah, ele só bebe. Não, ele só fuma. Não, ele só cheira. Não. Hoje o perfil do brasileiro é de poliusuário. Hoje ele usa mais de uma substância. A gente chama de usuário cruzado, né? São várias drogas. Então esse perfil é perigoso para um país que já tem problema na saúde pública, que hoje não consegue atender o básico de uma gestante, de uma mulher. Você tem fila para fazer um ultrassom e ainda você vai ter que atender um usuário de droga que foi brincar em fumar maconha e desenvolveu ali uma esquizofrenia
ou desenvolveu ali uma depressão, um aumento de ansiedade. São drogas, não dá para nós brincarmos. E considerar também, Mariana, que nós temos 2 drogas já legalizadas no país. O álcool. O álcool e o cigarro, que são drogas regulamentadas. E que regulamentação é essa? Se eu pegar um pivete de 7 anos aqui e pedir para ir no boteco mais próximo, ele consegue comprar uma bebida para mim. E a prova, né? E a prova que a legalização não funciona com mais uma substância no Brasil é o cigarro. O cigarro é uma droga lícita, só que é a droga mais apreendida no país. Então, assim, como que você vai usar da narrativa que legalizar acaba o tráfico? Jamais. O tráfico nunca vai acabar. O tráfico vai continuar existindo. Os próprios traficantes estão partindo para o contrabando. Estão largando o tráfico de drogas e indo para o contrabando, porque a pena no contrabando é menor do que do tráfico. E o cigarro, que é uma droga legalizada, é a droga mais apreendida no país. Então tem que tomar esse cuidado, porque usa-se narrativas para legalizar mais uma droga. Existe um mercado milionário por trás de tudo isso. A partir do momento que você legaliza, você gera imposto, mas o imposto que é gerado não paga os prejuízos causados pela droga. Toma em vista bebida alcoólica, alcoolismo, doença do alcoolismo, que é a terceira doença que mais mata no mundo. Só perde para o câncer e para a doença do coração. Depois vem o alcoolismo, mas muitos que morrem de câncer e doença do coração foi por conta do alcoolismo. Então, para mim, o alcoolismo é a doença que mais mata, é a primeira. Enfim, para que legalizar mais uma droga se a gente não tem o básico na saúde? Então, esse é o motivo que eu sou contrário à legalização. Sou uma pessoa que trabalha prevenção, por isso que eu tomo muito cuidado com a maconha medicinal, né? Eu acho que tem que ser com prescrição. E respondendo a questão do meu projeto, né, de tratamento compulsório, sim, eu tenho um projeto que autoriza o poder público a fazer o tratamento compulsório com uma orientação médica de um psiquiatra, dessas pessoas em situação de rua. E nesse mesmo projeto, ele autoriza o executivo a revitalizar esses espaços públicos como viadutos, né, principalmente viadutos, que tenham concentração de usuários de droga. Então é um projeto importante para a cidade, que vai ajudar com absoluta certeza. Isso aí eu até assino embaixo. Se o projeto foi aprovado, debatido da forma que vem sendo, e merece, está sendo até, porque eu sou presidente da Comissão de Drogas e já levei esse assunto. Eu tenho absoluta certeza, eu assino embaixo, que nós vamos reduzir em 40%, 50%, de 40% a 60% a questão dos moradores de rua. Amém, Nelson. Deus shows. Que eu acho importante mesmo, porque, Nelson, você abriu falando que você é de direita, aí a gente sabe que a esquerda também discute bastante sobre isso, mas eu acho que é muito importante, e na minha concepção, eu não entendo o Brasil preparado para um legalize ainda não, é complicado mesmo. Nelson, eu queria saber do seguinte, a gente está vivendo aí uma época de polarização ainda na política, a gente tem essa questão de um país dividido na política, e eu queria saber como tem sido o seu convívio lá na Câmara com o pessoal da esquerda, como que é a sua relação lá na Câmara, porque já teve bastante ranca-rabo seu lá, né? E, inclusive, ele trouxe aí uma CP que você precisou responder por conta de tudo que rola lá na Câmara, que às vezes esquenta o clima por lá. Como que está a relação por lá? Eu acho que a Câmara Municipal, acho que de qualquer cidade que tenha um vereador de direita, com as pautas da direita, é reflexo do que acontece no Congresso, né? A gente vive um mini Congresso aqui. Como eu disse, eu sou muito convicto das minhas pautas, né? Que eu acredito, que eu defendo. Como eu disse no início, não tenho problema em reconhecer, mesmo que sejam raras, as qualidades da esquerda, somente em políticas sociais, como o Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida. Pena que usaram de forma errada, né? Como uma moeda de troca. Mas o convívio não é diferente de um congresso, né? Poucas palavras, colecionei ali grandes inimigos,
né? Pessoas que te atacam no pessoal, que criam narrativas, mentiras a seu respeito, né? E isso daí é praticamente o que o próprio Jair Bolsonaro vive, né? De apontamento de dedo, de narrativas. Agora parece que ele é o perseguidor das baleias, né? É uma coisa absurda, né? Então, assim, é aquela mentira contada várias vezes que se torna verdade. É um sistema todo emparelhado, você tem imprensa, né, cobrindo e dando apoio para isso. Tantos projetos bons que eu apresentei, não vi uma matéria na televisão e, de repente, um ato, entre aspas, de terceiro, porque depois foi mostrado que a palavra gritada no dia da sessão foi peta lixo e não preta lixo, e atribuir um crime de injúria racial a outra pessoa, no caso, a mim. Eu não tenho culpa o que sai da boca dos outros, eu respondo pelo que sai da minha boca. Depois falaram que eu agredi um vereador. Não agredi porque não teve contato, não tem como ter agressão com contato. Eu acho que esse tipo de política é uma política que faz mal para a cidade, faz mal para o debate saudável, que a gente tanto preza, né? E isso acabou, na verdade, só me levantando, porque as pessoas de bem, né, elas saíram de casa e vieram falar comigo. Nelson, você tem meu total apoio. Eu sou rodeado de pessoas negras, pessoas que eu amo, não tenho problema nenhum, nunca tive com questão de cor de pele. Trabalho num projeto que é um projeto que não deixa de ser social, que é a área de política de prevenção às drogas, pessoas menos favorecidas. E não tem por que eu ter esse problema com raça, com cor de pele. Nunca tive. Até namorada negra, minha primeira namorada, ela era negra. A gente não precisa ficar falando, né? Eu sou amigo de um negro, eu tenho um negro no meu gabinete, como que eu sou racista? Não preciso me explicar sobre isso. Eu só estou falando que a esquerda, ela criou-se uma narrativa ali para tentar me tirar do jogo. Quando ela percebe que você está incomodando, ela tenta de tudo que é jeito tirar do jogo, que é o que está acontecendo no cenário nacional. Todo mundo que está incomodando, ou vocês acham que o Bolsonaro não está incomodando? Lógico que está incomodando a esquerda, está incomodando o sistema todo. Entendeu? Então, assim, fica aquela perseguição, fica aquele jeitinho, vamos tirar. E a partir daí, teve esse crescimento político, né? Várias pessoas passaram a me seguir, passaram a me apoiar, trazer mensagem de apoio e falaram, não desiste não, porque é um desgaste emocional, eu tenho família, né? É um desgaste financeiro também, porque você tem que contratar um advogado, né? E tudo isso eu passei, mas isso para mim foi muito tranquilo, porque eu sei que eu não sou racista, eu amo as pessoas, independente de cor de pele, não agredi colega algum, só iria agredir se ele relasse a mão em mim, com certeza. Eu não sou aquele cara que dá primeiro, não sou desse naipe. Meu naipe é outro, eu tenho educação, tenho pai, tenho mãe que sempre prezaram pela educação, né? E acredito nessas pautas da direita e por isso que existem essas divergências, que eu acho natural até não partir para o lado pessoal, que é o que aconteceu agora, agora não, foi no ano de 2021, acho, 2020. 22, acho. Nem lembro. Só sei que foi uma situação assim chata e que gerou essa situação toda aí de desconforto, principalmente para a esquerda, porque eles viram que eu cresci, hoje eles tomam cuidado para bater em mim, e hoje a briga é só na questão dos projetos. Por isso que eu falo que eu limpo as cacas da esquerda. Eles apresentam linguagem neutra, eu apresento contra a linguagem neutra. É uma limpada de caca. Aí vem o outro lá, apresenta banheiro unissex. Eu sou contra banheiro unissex, ponto. E a gente vai discutindo pautas assim. Então eles apresentam o vírus e eu apresento o antivírus. Seguinte, falou aí em questões de... Você falou questão de política, né? E assim, o que você acha que a situação toda foi vamos supor, um ato político? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão atual que Campinas está vivendo, que a vacina da dengue
está sendo tratada de forma política, no fato de Campinas ter sido a cidade que não recebeu aí ainda, até o dia de hoje, 8 de fevereiro de 2024, a vacina contra a dengue. E num outro momento, você sendo de direito, você sabe muito bem como foi com a questão da vacina na pandemia do Covid. Como que o senhor vê essa questão? Democracia? Tá valendo a democracia? Eu vou falar. Sempre, né? Tá valendo? Sempre. Então tá. Retaliação pura do governo Lula pelo fato das casinhas de 15 metros, entre aspas, 15 metros, né? Que a gente sabe que não é de 15 metros. A fala de um presidente da República desrespeitando a autoridade da autoridade maior do município de Campinas, de uma metrópole, de uma cidade assim que até então o Lula diz amar, né? E pegou, esculachou o prefeito, que está fazendo um negócio sozinho, sem ajuda de governo nenhum, apenas do governo dele. Foi lá e fez na comunidade Nelson Mandela, aquelas casinhas com saneamento, com água, com energia e tudo mais. Repercutiu contrário ao governo, a resposta do prefeito, e a partir daí o presidente passou a retaliar, e eu acho que a primeira oportunidade foi essa, foi da vacina. Não tem por que a vacina da dengue não estar em Campinas. Agora, comparar a vacina da dengue com a vacina do Covid, me desculpa, eu não sou contra a vacina, até porque eu tomei 2 doses. Agora, você obrigar as pessoas a tomarem, você ter um cartão exclusivo da vacina do Covid, desculpa, gente, tem pessoas saudáveis que não precisam tomar. A autonomia do médico está acima de qualquer coisa. Está acima de qualquer político que vem aí querer dar ordem, querer impor uma situação. Isso não existe. Tem estudo, beleza, está apto a tomar, é saudável, toma. Não toma, autonomia do médico. Como que você obriga uma criança a tomar? Quem que responde pelas sequelas? Eu tenho pessoas próximas da família que tiveram sequelas. A gente não sabe se é da vacina ou não, mas e se for? Quem que vai pagar esse dano? Quem que vai pagar esse prejuízo? Então, assim, vacina é uma coisa que é muito fácil falar, né? Agora, a gente não pode deixar ficar fácil aplicar. Tem prescrição, tem o porquê tomar? Toma. Seguinte, queria que você me falasse... Bom, então, agora é tão delicioso ficar falando com você, né, assim, porque assim, a gente tem várias pautas polêmicas para falar, viu? E aí, assim, eu não posso ficar só tratando as pautas polêmicas que a gente tem para falar, porque eu queria saber... Pode falar o que você quiser. Não, eu quero que você fale para o público aí os desafios de Campinas, o teu mandato, como que você está se preparando para talvez um terceiro mandato que vem aí. Então, eu queria que você falasse assim, o que você está focado em Campinas, que eu sei que você tem essas bandeiras que você já falou aqui, e aí eu queria que você me dissesse um pouco sobre os desafios de Campinas no âmbito da vereança, o que você tem em mente para os eleitores ter um pouquinho de ideia do que você quer movimentar aí nesse rolê todo que vem de eleição ainda? Eu acho que assim, Campinas ela apresenta vários desafios, né? E eu jamais vou fugir das minhas prerrogativas na condição de vereador. É o que eu falo, eu não me apego ao cargo, né? Mas já que estou vereador, ganhei a eleição, eu sigo à risca. Não só o meu mandato, a minha postura, como da própria equipe que trabalha comigo. É o que eu falo para eles. Aqui, o vereador, né, ele pode até falhar, mas vocês, assessores, não podem de forma alguma, porque vocês estão numa condição que eu tiro o chapéu. Porque, na verdade, a vereança é o gabinete. É aqueles que estão todo dia respondendo a mensagem, depende da forma que responde, não pode errar. Porque está respondendo com o nome Nelson, entendeu? Quem tem lá o CNPJ sou eu. A carinha no papel, o número, o pedindo o voto, é o vereador. Então, eu fui eleito e peço para a equipe tomar todos os cuidados e errar o mínimo possível. De preferência, não erre. E, dependendo do erro, a gente tem que avaliar o grau. Desafios todos os dias. Eu nunca fui vereador de
bairro, nunca fui vereador de tapa-buraco, de poda de árvore, mas hoje eu confesso que essas demandas passaram a ser demandas ali consideráveis, não são as maiores, mas são demandas que chegam e bastante no nosso gabinete. Em primeiro lugar, questão drogas. Segundo lugar, essas demandas de asfalto, poda de árvore, o recapeamento, né, que eu falei, e questão saúde. Então, assim, chega muito forte. A questão drogas não deixa de ser saúde, mas nem sempre é tratamento. Muitas das vezes é palestra, ou uma orientação para uma mãe, para um pai, né, para um filho. Encaminhamento, às vezes, para um grupo de amparo, como Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Então, a gente tem todo um trabalho que, muitas das vezes, resolve no Zap. Eu vejo, assim, a cidade de Campinas com uma necessidade muito grande para esse ponto, que eu acho que é a cereja do bolo da gestão Dário Saad, que é uma gestão coerente, que é uma gestão séria, sem página policial, sem escândalo de corrupção, pessoas técnicas, na sua maioria, né, de secretarias, que é ali o primeiro escalão, diretores, porém, o Dário enfrentou um pouco da pandemia, enfrentou a questão das chuvas, das árvores, daquelas duas fatalidades que foram a menina no taquaral, o menino no bosque, e agora a questão dos moradores de rua. E aí o Dário precisa, sim, de uma Câmara, né, com projetos voltados para a cidade, para essa questão. E por isso que eu foco nisso e falo todos os dias para o Dário Saad e todos os dias para o Vandão, que é o nosso vice-prefeito. Deem atenção para esses projetos que eu estou apresentando. Esqueça a capa. É do Nelson, não, mas aí tem outro vereador. Esquece essa vaidade. O meu projeto é para a cidade, porque hoje morador de rua não é só região central. É toda a cidade. Jardim Olinda, Boa Vista, Cambuí, centro da cidade nem se fala, região de Souzas, esses dias, um menino com aquela cartolina pedindo dinheiro para almoçar, Avenida Norte e Sul, atrás da concessionária, ali tem uma Cracolândia, ou seja, o problema está todo espalhado, Campo Grande, Ouro Verde, os distritos, Campo Belo, todos os lugares têm moradores de rua. Esses dias, numa igreja lá no Campo Belo, né, tinham moradores de rua passando nas esquinas, com certeza para eles estarem passando lá, era para comprar droga porque tinha alguma biqueira por perto. Enfim, o Dário tem que dar essa atenção para o projeto que eu apresentei, que é a revitalização desses espaços que tem a concentração de usuários de drogas. Isso dá para fazer, como também o tratamento compulsório para a gente reduzir, trazendo dignidade para essas pessoas que estão nas ruas, e vai reduzir em 60% até 60% essas pessoas que estão nas ruas. Nelsinho, você está nas redes sociais, né? Estou nas redes sociais, uso bastante a questão do Instagram. O Instagram, esses dias aí, ele acabou dando vamos falar um bloqueio, mas ele oscilou bastante, ele deu uma caída, eu achei estranho, né? Postagens assim com poucas visualizações, mas eu acho que é o momento e também a qualidade das postagens, né? E muitas das vezes eles ficam naquela, não vou falar perseguição, mas avaliando o que você fala. E a rede social que eu mais uso é o Instagram, tem a página no Facebook, tem um site que a gente consertou, então ele já está no ar de novo, que é o meu nome, nelsonosseri.com.br. O Instagram também é meu nome, Twitter também, que eu voltei a postar. Tem até TikTok nela. Eita! Quero ver o Nelsinho no TikTok. É por isso que eu tô te perguntando, porque essa eleição de 2024 vem muito... Já tem vindo desde a anterior, né? Não, eu quero fazer uma correção aqui, antes de você me perguntar. Essas curtidas que tem lá no Instagram, naquelas mulheres todas sensuais, não sou eu, tá? É o meu assessor de comunicação. Tá bom, vamos colocar aqui essa errata, viu? Vou deixar aqui embaixo todas as redes do Nelsinho, o site, tudo.
Brincadeira, sou eu mesmo. Pior, não, tudo bem. Não pode curtir agora, mano? Não vou cortar nada, hein, gente? Não pode colocar aí, não tem problema nenhum, tá autorizado. Eu queria saber, porque é o seguinte, as redes sociais vão vir aí com bastante intensidade e... Vai. Eu não sei se você quer falar o que você falou para mim nos bastidores, né? O que você vai fazer para 2024 com as duas vozes na inteligência artificial. Mas vai ter muita inteligência artificial. Agradar todo mundo, né? Fala aí, como você acha que isso vai impactar em 2024, essa parte tecnológica? Sim, a parte tecnológica, eu acho que ela já está impactando, né? Eu acho que muito mais agora nessa, vamos dizer, pré-campanha, do que na própria campanha. Acho que na campanha eles vão restringir bastante, até para você financiar, pagar lá como que chama? Como que chama? Impulsionar a postagem. Então, acho que agora ainda está correndo. Mas na época de campanha, as redes sociais elas vão dar uma travada para você impulsionar, para você gastar mais. Enfim, isso é normal, né? Eu acho que toda página de político, queira ou não, você tem uma visão de venda de alguma coisa, a venda de um produto, das suas pautas, do que você acredita, que você tem de proposta para a cidade, né? E eu acho que ela vai impactar bastante, mas ela não quer dizer muita coisa, não. Não é porque você tem lá 100 mil seguidores, que você vai ter 100 mil votos, que você vai ter 50 mil votos ou 1% daquilo. Desculpa. Quem dera. Né? Rede social é uma coisa muito universal, ela é muito aberta, né? Você tem pessoas que te seguem de outras cidades, de outros lugares, pessoas que nem votam. Então, eu acho que o que vai valer mesmo são as pautas, as propostas e a campanha de rua mesmo. Né? De você saber conversar com as pessoas, se apresentar. E falar, não do que você vai fazer. Acho que a política hoje ela está trazendo para a população uma reflexão do que você já fez, ou do que você já tentou fazer. E ela quer saber também o porquê que aquilo não foi aprovado, por que aquilo não passou. Então eu acho que essas reuniões, esses debates, essas situações de podcast que podem ser voltadas para o ano eleitoral, você falar sobre aquilo que você usou na pré-campanha, por que o projeto não foi aprovado, ou despertar até a curiosidade da população, entender, ele falou lá de um tratamento compulsório, tudo, então tem em Campinas, deixa eu entrar na página do vereador lá, para ver se aquilo lá funcionou, deixa eu entrar no site dele para ver se aquilo lá realmente já existe em Campinas. Eu acho que a rede social ela vai ser uma ferramenta importante, mas a população eu acho que ela vai ser muito mais importante no tete-a-tete. Você sabe que aqui eu falo muito para o pessoal sobre essa questão de redes sociais, porque assim, é importante, a tecnologia leva a informação de forma rápida, nem sempre verdadeira, mas de forma rápida. E eu acho que nesse período eleitoral, a gente tem que desconfiar de todas aquelas as questões eleitoreiras que vêm aí nas redes sociais. Eu sempre falo isso, pessoal, eleitor, procure estar em contato, pesquisar o teu candidato para 2024 e digo mais, uma coisa que eu sempre falo, vá na Câmara Municipal acompanhar a sessão, segunda e quarta rola a sessão em Campinas, vá lá presencial, senta lá, é aberto para o público, vai lá e começa a observar, porque lá você vai ver os que estão no mandato, mas você vai ver como que é importante a participação da população nas questões do legislativo. Então, senhor, deixa eu falar para você uma coisa. Eu queria saber de você uma questão. Vamos voltar para as polêmicas aqui, porque eu queria que você me falasse de duas coisas frescas que estão aí. Uma é a questão de 8 de janeiro, que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, a invasão em Brasília, no Planalto. Queria que você me falasse que se você acha vandalismo ou golpe daquilo. E como que você entende hoje, dia 8 de fevereiro,
1 ano e 1 mês depois do acontecido lá, está aí rolando a operação Tempus, peraí que eu anotei aqui para não falar errado, Tempus Veritatis, Hora da Verdade, com o encabeçamento da expectativa de prisão do Bolsonaro e um grupo de general dele, um pessoal todo dele e tal. Sim. Como que você interpreta tudo isso aí, sendo você aí de direita e vendo que Não, isso que, assim, vem muito um holofote sobre a direita, né? Ser direita não significa concordar com um erro, né? Concordar mesmo com uma coisa que você tem uma outra visão. Eu não tenho problema nenhum em discordar de alguns erros, né, da direita. Eu nunca vou defender o errado. A minha visão é que no dia 8 de janeiro teve vandalismo, sim, de algumas pessoas, acredito que até de muitos infiltrados, pelas imagens que nós estamos vendo, aquelas que foram divulgadas, fora aquelas que o Flávio Dino não revelou, não sei o porquê, né? Se tem imagens de segurança, tanto da área interna quanto externa, por que não divulga? Qual que é o problema? Então, assim, acho que escondeu porque não tinha o que ele queria ver. Por outro lado, acredito também que alguns patriotas excederam ali a normalidade, né? E vejo também como injusta algumas prisões, né? Por exemplo, de senhoras, de crianças não, de autista, teve uma de um morador de rua, de um mendigo. São situações assim que eu não concordo. Eu acho que deveria ter uma justiça, acho que um pouquinho menos pendente para uma cor, né? Vamos dizer assim, que não foi para o verde e amarelo. Você vê que teve algumas decisões assim que soa muito mais um vermelho do que um verde e amarelo. E eu não concordo com isso, entendeu? E esse é o meu posicionamento. É o que eu entendo do dia 8. Sobre o Bolsonaro, não vejo também... eu não vejo, assim, uma investigação que realmente prove, mostre, assim, de fato alguma coisa. É sempre um papel que, sei lá o quê, que fulano escreveu, que o outro... Fica igual aquela nomeação da Dilma para o Lula, que ele falou, mas aí o outro interpretou de tal jeito e o Moro fez aquela decisão. Então, assim, eu vejo muito disse-me-disse. Eu nunca vejo uma coisa que prove com consistência. Eu não tenho essa visão, entendeu? Então, assim, eu não acho que Bolsonaro vai ser preso. Pode até ser por alguma força maior aí, uma vontade maior de alguém, que eu não sei quem. Agora, eu continuo acreditando que o Bolsonaro, ele foi o melhor presidente do Brasil até o presente momento. Pode ser que o Lula tenha alguma mudança aí e, de repente, se ele for melhor que o Bolsonaro, eu volto aqui e falo, o melhor presidente foi o rapaz aí. Assim, você falou não prova e a questão de prova, e aí você também citou aí o Flávio Dino. E eu queria que você, advogado, como sua formação também, que você falasse um pouco sobre esse sistema do STF, onde tem uma ficção de que a população acredita que quem manda é o Xandão e que o Dino tá lá também foi uma estratégia agora da esquerda e, enfim, isso corrompe. Na verdade, não se trata nem de uma questão de esquerda ou direita, né, nesse sentido, que é um poder, a gente constitui 3 poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, e o judiciário sempre teve essa aversão aos outros 2 poderes, seja executivo ou legislativo. Eu falo aversão porque eu acho que o judiciário, às vezes, ele tem esse abuso. Como que você vê essa questão do STF atualmente no Brasil? Eu vejo que tem que existir, não vejo problema nenhum, né, em continuar um STF. Eu acho que não existe essa onda, fecha, extermina, acaba. Tem que continuar existindo o STF. Só acho que tem que mudar essa questão de indicação. Acho que presidente não tem que indicar. E acredito também que tenha que ser através de concurso.
Acho que pessoas realmente com mérito, eu não vejo, por exemplo, um Toffoli com mérito. Não vejo, né, dentro da vida pública dele. Como também aquele que o próprio Bolsonaro indicou, que agora eu esqueci o nome, o evangélico. Também não vejo um currículo assim que possa... André Mendonça. Né? Não vejo também um currículo, tanto ele quanto o Toffoli. Eu acho que os outros eu não conheço o currículo todo. E vejo também que o STF ele tem que ter uma mudança de comportamento, ele tem que sofrer ali também algumas penas por interferir também no Congresso, no Legislativo, como aconteceu em vários momentos. Então, eu acho que você não pode cobrar escanteio e correr para cabecear. Não dá para você ser tudo, entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho esses pontos, mas acredito no STF que ele... na existência dele, né? Só acho que tem que melhorar um pouco mais a qualidade, né? E acabar com essa questão de indicação. Eu ia fazer uma pergunta para você aqui, eu estou riscando, tá? Que era como você avalia a gestão do presidente Lula, mas acho que ficou bem claro aqui. Não, de 0 a 10 eu coloco 0,5, que era a minha nota na escola, né? Nunca fui um bom aluno. Ai, mas eu acho que ele precisa melhorar bastante. Tem que melhorar bastante, conhecer um pouco mais o Brasil, ficar aqui, parar com essas questões de, sabe, ficar entorpecido pelo luxo, todo momento umas novidades, matéria de comprar sofá, viajar para ficar em hospedagem de sei lá quanto, tripulação acima do que tem de comissionado, a irmã da Marielle viajando com o avião para ver final de campeonato e fala que vai defender sei lá o quê, entendeu? Então acho que assim, tem que acabar um pouco isso. O Brasil é um país rico, maravilhoso, e se o Lula está tendo essa oportunidade de ser presidente novamente, diga-se de passagem, não sei como, né? Se foi o voto, tudo bem, então foi o voto, né? Vamos acreditar nisso, mas que aproveite da oportunidade, que faça diferente, entendeu? Que faça diferente. Ele tem um significado, né, para aqueles que acreditam. Tem muitas pessoas que votaram nele lá no primeiro mandato dele, e que logo que decepcionaram falou, eu acreditava muito nele na questão de trabalhador. Hoje você não enxerga mais um PT como o Partido dos Trabalhadores. Desculpa, o que menos tem lá é trabalhador. Então são situações assim que eu acho que foram manchadas pelo próprio pai. Nelsinho, seguinte, a gente vai entrar agora no mês de março, num período que a gente chama de janela na política, e a gente já explicou aqui para os nossos telespectadores o que significa isso, né, que são mudanças que podem ocorrer agora dentro do Legislativo para as próximas eleições ainda de 2024. Nelsinho hoje está no PSD de dado, foi eleito no seu segundo mandato com 4.715 votos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho se dentro da janela tem alguma coisa aí que muda no seu partido, se você permanece no PSD, como que está a tua relação? Não, por mim eu permaneço no PSD, né? Tem um bom relacionamento com o Kassab, tem um bom relacionamento com a Adriana. Tá voando o Kassab, hein? Eu acho que é um político que conciliador, sabe? É um cara que, desculpa até falar a palavra cara para o Kassab, mas ele é um fenômeno, né? Ele consegue ter boa relação com o governo federal, ter boa relação com o governo estadual, prova disso que ele tem o vice, que ele tem uma secretaria. Eu acho que ele é um nome muito forte. Eu acho que a política, o Kassab é importante para a política do país, pelo fato de ser um cara ponderado, um cara estrategista e um cara conciliador, se dá bem com todo mundo, né? É muito difícil uma briga com o Kassab. Acho que até a própria fala do Bolsonaro, ele tinha tantas pessoas para falar numa entrevista que ele deu à Oeste, né? Tinha o Alexandre de Moraes, tinha o Flávio Dino, tinha o Lewandowski, né, que assumiu lá o Ministério da Justiça. Ele foi falar do Kassab. O Kassab é o oxigênio do governador Tarcísio, né? É ele que está lá fazendo aquele papel do Vandão,
né, indo bem com a Câmara, indo bem com a Lesp, e de repente, sei lá, eu acho que foi ali uma escorregada, foi uma escorregada, não tinha que... Né? O jeitinho dele, às vezes... O imbrochável broxou, né? Então, acho assim, tinha que ter ali uma calma. Então, assim, falando do PSD, pretendo ficar, não vejo outra possibilidade, a não ser que exista alguma manifestação do partido, né? E aí, eu acho também que, mesmo que o partido queira que eu saia, eu não saio de jeito nenhum, porque onde que eu vou? Vou pro PT? Não tem jeito, né? Vou lá pro pessoal, bater na porta da Mariana. Ô, Mariana! Mariana Conte. Isso que eu ia falar, não é Mariana Conte. Da outra. É isso. Não, mas eu acho que vai dar tudo certo aí, e eu acho que também o Dário Saad, junto com o Vandão, é o melhor para a cidade de Campinas. Eu vejo um prefeito com bom relacionamento com o Tarcísio, eu vejo um Vandão com um bom relacionamento com o governo federal, e é isso que Campinas precisa. Campinas precisa do federal e do estadual, né? Nós moramos no município, né? Então é isso que nós precisamos. Eu tenho certeza que na próxima gestão, assim ocorrendo, Dário e Vandão, nós temos todas as chances de potencializar investimentos e melhorar bastante a nossa saúde pública, né? Que tem lá os seus problemas, como eu bem disse, é uma demanda que chega bastante no gabinete. E essa questão também do transporte público, da própria educação. Eu tenho uma reunião agora com o Dário sobre a questão da escola cívico-militar, que o Tarcísio está querendo agora rever a questão do projeto. Ele endossa, né? Isso. Então, eu acho que são situações assim que depende muito do prefeito Dário e do Vandão estarem juntos em sintonia, tanto com o governo federal quanto estadual, que é isso que Campinas precisa. Nelsinho, só para a gente saber a sua opinião, eu sei que teve uma polêmica sobre as ocupações de propriedades privadas, que você ficou bem bravo aí, que houve a polêmica no passado em Campinas. Qual que é aí a sua visão, a sua preocupação com essa situação quando ocorrem essas ocupações em propriedades privadas e esses movimentos sociais em Campinas que às vezes abonam essa atitude? Eu sou totalmente contra a invasão de propriedade particular, essa questão de não estar desenvolvendo a sua função social. Isso daí é balela. Se a casa tem um dono, é porque alguém trabalhou, porque alguém comprou. Que direito você tem de invadir minha propriedade? Porque ela está muito tempo para alugar. Ela está com os impostos em dia, entendeu? E você ainda invadir uma casa, uma propriedade particular, e falar que é para acolher mulheres em vulnerabilidade, isso é um desrespeito total, até com as próprias políticas do município. Campinas tem a Casa da Gestante, que atende mulheres em vulnerabilidade, não é porque chama Casa da Gestante que só atende gestante, atende qualquer mulher em vulnerabilidade, é um serviço maravilhoso que o município oferece, e você vai fazer uma visita a essa casa invadida, e o que você menos vê lá é mulher. E como que você fala que vai acolher mulheres em vulnerabilidade, sendo que a casa está sem água e sem energia? Que dignidade você está dando para uma mulher que está sem água e sem energia? Como que você consegue dar o mínimo para essa mulher? Então, assim, eu achei uma baita de uma balela, mas é a forma, né, de trabalho da galerinha vermelha, da galerinha em especial do PSOL. Né? Eles têm como pai lá um invasor de terras, né, de propriedade particular, que é o seu Boulos. Né? Então, eu acho que já está no DNA deles. Então, eles fizeram o que sempre fizeram. Né? Não foi nenhuma novidade, foi uma novidade para Campinas. Agora, o que me causou estranheza foi o governo querer conversar com eles. Eu acho que não tem que conversar. Né? E também o próprio proprietário, que eu acho que deveria ter tomado uma medida naquele momento. Né? A casa é dele, invadir a sua casa. Não interessa se você está alugando, vendendo, ou ninguém ainda alugou, fazem anos ou meses. Mas, de fato, Mariana, se fosse minha, naquela casa, eu contratava um caminhão-pipa com fossa, parava lá, ligava a torneira e falava, eu quero jogar bosta na minha casa. Quero jogar bosta. Qual que é o problema? A casa é minha, eu contratei o caminhão-pipa e ponto. Vocês querem ficar aí dentro? Então fica. Qual que é o problema? Eu quero jogar fossa na minha casa.
Qual que é o problema? Não é problema nenhum. Eu achei que o proprietário ele precisava de uma medida mais enérgica. Ali naquela situação, naquelas primeiras horas. Infelizmente, não teve isso, né? Tá certo, é um menino muito educado, um menino muito respeitoso. Aquele momento dele de usar algumas palavras ali foi porque ele estava desesperado, entendeu? Estava nervoso. Você olha lá uma equipe, um vereador com o carro da Câmara parado, é algo realmente que gerou ali um problema para qualquer um, proprietário de uma casa, ver a situação. Mas se fosse minha, eu teria feito isso, não tenho a dúvida disso. Fossa de gente ou fossa de animal? Fossa, bosta, mas de gente? Tudo junto, vai tudo, Quanto o que será tiver. que custa um caminhão disso? Uns R$500. Gente, Nelson, você quer deixar algum recado, falar alguma coisa, falar com alguém? Solta sua voz que... Quero mandar um abraço pro Jair Bolsonaro, um abraço pro Eduardo Bolsonaro. Quero também... Vão gravar, porque eles gravaram pra você na campanha passada. Não vão gravar pra você essas eleições? Você não vai pedir nada? Não, eu não peço nada, de verdade. Nelson. Olha, a minha carreira é solo. Infelizmente, eu gostaria de algumas pessoas assim mais abraçadas comigo, mas eu sou uma pessoa muito na minha. Entendeu? Minha campanha é com a minha família, com as pessoas que simpatizam com a minha bandeira, com o meu trabalho. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, eu, meus assessores, a gente vai pro sinaleiro, panfleta, pega John Boy, vai para Campo Belo, a gente sai andando para a cidade. E sempre foi assim, né, Nelson? Desde o começo, sempre foi assim, entendeu? Verdade. E é assim que eu faço. E se tiver que ser, vai ser. O dia que eu fiquei suplente, que eu lembro que eu fiquei como primeiro suplente, a primeira coisa que eu fiz foi sair do partido. Todo mundo ficou falando, você é louco, como que você sai? Tem 3 vereadores lá, vai que o outro morre, o outro fica doente, você vai assumir. Falei, eu vou ficar vivendo de expectativa burra, torcendo para alguém morrer, torcendo para alguém ficar doente? Saí fora. Fosse assim, né? Fui ser coordenador de prevenção às drogas. Sou grato ao ex-prefeito Jonas Donizete, o deputado, né, federal Jonas Donizete, que me deu a oportunidade, acredita nessa bandeira. Fiz um baita de um trabalho lá. Tive meus probleminhas com o Jonas, que para mim foi super tranquilo, né? Já está resolvido. E o que vale para mim é isso, a política é a arte de ajudar o próximo e fazer acontecer. Nós estamos de passagem aqui fazer o bem. Não tem que ficar dando volta, ficar com vaidade, se achar o dono do mundo, isso não é nada. O poder do vereador é isso aqui, ó, minúsculo. Minúsculo. O que você tem que fazer é as ferramentas que você tem e ajudar o próximo e tentar melhorar a vida das pessoas. Esse é o vereador Nelson Osri de Campinas, pré-candidato às eleições de 2024 pelo partido PSD. Se ele der tudo certo, ele vai ficar lá mesmo, como ele falou aqui. E você teve a oportunidade de conhecer o Nelsinho aqui mais tranquilo, menos polêmico. Viu, Nelson? Foi um doce o Nelson hoje. Você pega o Nelsinho na tribuna, filho. Não, você não me provocou? Não, mas eu tô aqui pro pessoal conhecer vocês. E você, o Nelsinho é um cara gente boa demais. Essa Mariana. 1000 vezes essa Mariana. 1000 vezes. Não tem a dúvida disso. Eu não sei que outra Mariana ele está falando. Eu também não. Eu quero te agradecer, viu? De verdade. Sei que a sua agenda é corrida, que seu tempo aí é bem escasso. Você vir aqui falar no Política de Quinta, dar essa oportunidade dos eleitores e dos nossos telespectadores te conhecer aí melhor, poder saber. Eu vou deixar todos os contatos do Nelsinho, da equipe e do gabinete. A gente põe tudo aqui abaixo para vocês. Ele está sempre de portas abertas lá na Câmara dos Vereadores aqui em Campinas, ali na Avenida Saudade. Gabinete número? 7. Número 7, o gabinete do Nelsinho. Vai lá, podem procurar por ele. E quero te agradecer, de verdade, viu? Falar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mariana. Agradeço mesmo. Acho legal o programa, né? O Política de Quinta, vereador de primeira, né? É muito bom isso, porque é uma oportunidade a gente falar a real. Eu acho que tem que ser assim, descontraído, a gente falar o que tem para falar. É isso. Né? Aqui eu tenho imunidade também.
Assim, ó, estamos de portas abertas, viu? Volte quando quiser. Pessoal, esse foi o Política de Quinta. Se você não segue a gente no canal ainda, corre aqui no sininho, ó, se inscreve, tá bom? A gente tem o Instagram, que é o Política de Quinta, que a gente coloca um monte de coisa lá, que você fica sabendo e acompanhando também o Política de Quinta. Segue a gente. Estamos no Spotify, cara. Porra, tá aí, correndo, fazendo comida, limpando a casa. Põe lá no Spotify, vai ouvindo a gente também, que você fica por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Eu vou ficando nessa. Ah, e outra coisa, antes de eu falar, estamos aqui, ó, na Rádio Life, app da Rádio Life, baixa aí no seu celular, toda quinta-feira, às 19 horas, você clica lá, quem vai estar falando? Mariana, com um belíssimo convidado ou convidada aqui, tá bom? Então é isso, tô ficando por aqui, até a próxima quinta, valeu pessoal, abraço!